A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Toda quarta-feira nós estudamos uma carta do Novo Testamento. E nesse período estamos estudando a carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, e hoje vamos estudar o capítulo 4. E que espero que você esteja atento, na verdade, uma boa semana e que Deus continue abençoando a sua vida. Vamos agora iniciar o que Paulo ensinou a Timóteo, movido pelo Espírito Santo, ao capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Então a Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas não iam seguir a Bíblia. Elas iam seguir dogmas, doutrinas que não estão na Bíblia, e a Bíblia chama isso de espíritos enganadores, doutrinas de demônios, e os homens que pregam isso, eles falam mentiras, ou seja, o que não está escrito, e a sua mente é cauterizada, ou seja, eles falam que eles são a verdade, que eles são os únicos salvos, e começa aquela arrogância, aquela soberba, aquela presunção, e Paulo está dizendo em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, para nós termos cuidado com isso e analisar exatamente e apenas o que a Bíblia está dizendo. O que alguns desses falsos líderes, falsos ensinamentos dizem? Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ação de graças. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. Então esses falsos líderes, né, eles vão falar que alimentos limpos da Bíblia que Deus criou para serem alimentados não é para comer, tipo, não pode comer mais boi, que é animal limpo, não pode comer mais frango, que é animal limpo, e isso é doutrina de demônio. Ah, não pode casar, doutrina de demônio. Qualquer reclamação, reclame com o apóstolo Paulo. Agora a Bíblia vai explicar, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então a Bíblia irá nos dizer quais alimentos são santificados e quais alimentos devemos comer ou não. E também as doutrinas que nós escutamos em muitas denominações religiosas. 1 Timóteo 4,5 encerra sobre esse assunto. Propondo estas coisas, irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. 1 Timóteo 4,6. Então, para nós sermos de Deus, nós temos que pregar a doutrina de Jesus Cristo, ter a fé em Cristo em cima dessa doutrina, para que verdadeiramente possamos levar aos irmãos o que é correto. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Então, o que Paulo está dizendo? Esquece as histórias, esquece as fábulas, esquece as lendas, esquece tudo aquilo que não tem nenhuma comprovação bíblica, esquece. E exercita-te em ser piedoso. Próximo versículo. Porque o exercício corporal para pouco proveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Paulo não está dizendo que o exercício físico não é válido. Paulo está comparando o exercício físico com a prática da piedade. Entre os dois, a piedade é mais importante, porque Paulo prioriza a salvação de Timóteo. Então, é errado nós malharmos, fazermos exercício físico? Não. O errado é esse exercício físico estar acima do exercício da piedade. 1 Timóteo 4,8 fala sobre isso. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensinas. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 9, 10 e 11. Vamos entender aqui. A palavra que Paulo está ensinando, ela é digna, ela tem honra, e ela também é válida para aceitação. Nós que vivemos o real evangelho, o que é que Paulo está dizendo? Que são injuriados. O que é injuriar? A pessoa inventar coisa de você. Então você que é cristão, que está no caminho correto, que está vivendo de acordo com a Bíblia, e as pessoas te perseguem, as pessoas te caluniam, e isso acontece porque você está vivendo a verdade.
Por isso nós precisamos o quê? Ensinar como se faz, porque isso é digno diante de Deus. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exorta e ensina até que eu vá. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 12 e 13. Então, mesmo que você seja uma pessoa jovem, ninguém deve te desprezar. Pelo contrário, aí que você tem que dar exemplo em todos os âmbitos da sua vida. Você precisa ler isso, ensinar e chamar a atenção. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 14 e 15. O que ele está dizendo? Que quando você tem um dom, você não deve desprezar. Você tem que usar esse dom para o evangelho. Muitas pessoas, os pais oram para que eles tenham dons, pregar, tocar, cantar, tudo para o reino de Deus. E você, quando sabe desse dom, você deve utilizá-lo. Sim, medita tudo isso. Teu tempo tem que ficar colocado em cima disso. Mas você tem que estudar. Você tem que estudar o seu colégio. Você não pode abrir mão do estudo. Tá? Mas para quê? Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Que todos vejam o quanto você está aproveitando isso. Os dons, né? Tem cuidado de ti mesmo da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Então, o que, que nós percebemos? Que quando a pessoa prega a verdade, ela cuida dela mesma, da doutrina, perseverando, não somente ela se salva, mas aqueles que ouvem. Por isso que eu só prego aquilo que eu vivo. Então, você que me ouve, não estou querendo me achar ser melhor do que ninguém. Quem sou eu para fazer isso? Pelos frutos conhecereis. É só isso que eu tenho a dizer. Mas se você está no local onde seu líder dá mau exemplo, seu líder não guarda a palavra e gera escândalo, você pode se perder. Se você está no local que seu líder está explicando errado a Bíblia, você pode se perder. É isso que Paulo está dizendo. Que possamos ter aprendido um pouco mais sobre esse maravilhoso capítulo de 1 Timóteo e que Deus continue abençoando a todos. E logo depois desse slide terá minhas redes sociais, tá bom? Um ósculo santo a todos os irmãos.